As exportações de carne de frango do Brasil estão crescendo a cada mês e batendo recordes. Para dar conta dessa mudança, os criadores do principal estado exportador, o Paraná, estão investindo em novos aviários e equipamentos. Eu acabei de voltar da região e acompanhei essa movimentação. Nossa Senhora, me dê a mão. A imagem de 2 metros de altura de Nossa Senhora Aparecida é para agradecer todas as conquistas. Foi erguida perto dos aviários a pedido da mulher do seu Luiz Dourado. Aos 71 anos, ele é aposentado, mas ainda trabalha como representante de vendas. E toca a criação de frangos no sítio que fica no município de Apucarana, no Paraná. O primeiro galpão foi construído em 2012. Daqui a algumas semanas, o segundo aviário fica pronto. E o terceiro já está com a terraplanagem feita, aguardando a liberação do financiamento do banco. Todo o dinheiro que nós ganhamos na representada, a metade praticamente vem para cá. E toda a renda daqui, do sítio que está tendo hoje aqui, é tudo investido aqui de novo. Estou percebendo que o senhor então acredita Sim, no setor, sim. Porque está investindo tudo aqui. Se não acreditasse... Seu Luiz trabalha como um integrado, aquele tipo de criador que recebe do frigorífico os pintinhos com 1 dia de idade, a ração e a assistência técnica necessária para fazer a engorda. Aos 45 dias, em média, entrega os animais para o abate e recebe o pagamento ao fim de cada lote. Quando os 3 aviários estiverem funcionando, vai aumentar a capacidade de alojar frangos de 34 mil animais por lote para mais de 130 mil. A nossa ideia não é parar aí também nesses 3, não. Nossa ideia é talvez uns 4 ou 5. A expansão dos aviários está beneficiando também outros trabalhadores. É o caso do Danilo, por exemplo. Hoje, ele é funcionário aqui do sítio, faz serviços gerais, tem carteira assinada, recebe um salário mínimo. Mas quando esse galpão ficar pronto, ele vai passar a ser parceiro do seu Luiz. E o salário deve dobrar, pelo menos. Esse tipo de parceria tem sido comum nessa região do Paraná. Quanto melhor o resultado do frango a ser entregue para o frigorífico, mais o granjeiro fatura. E claro, o dono do aviário também. O Danilo fica de olho no serviço do irmão mais velho, que cuida do outro aviário do seu Luiz, para aprender direitinho as novas tarefas. Mas é mais a parte vamos supor, do forno, né? Que é aquecer, daí eu não tenho muito e a parte do painel. E o salário? 1.000 a mais do que eu tava ganhando. O que você vai fazer com esse dinheiro? Acho que guardar um pouco, né? Vai casar? Não, Vai casar? não, por enquanto agora não. E toda vez que um aviário é construído, entra em ação uma equipe de pedreiros, eletricistas, instaladores de cortinas, mão de obra especializada que anda atraindo de volta até trabalhadores que haviam migrado para outros setores, como o Gessé Soares, que largou as estradas para montar barracão. Esse é o primeiro barracão que eu comecei quando eu voltei agora na área. Mas a gente já tem previsão aí para trabalhar, sair daqui, já entrar em outro e ter serviço direto. Difícil está para o seu Paulo Rissato, representante de uma das marcas de equipamentos. Ele é o responsável pela contratação dos trabalhadores. É uma dificuldade hoje você manter quantidade de mão de obra para atender a demanda na região. Porque um aviário hoje custa aí 550, 600 mil reais. Terminou uma obra, você tem que olhar para trás e o dono do aviário tem que estar satisfeito, né? Com a montagem do equipamento, do cortinado, porque se colocou muito dinheiro aí. Muitos municípios estão contabilizando essa expansão nas suas economias. Em Apucarana, até o ano passado, o café aparecia em primeiro lugar como o principal gerador de renda da produção agrícola. Agora é o frango. Só em 2015, houve um crescimento de 28% na atividade. Dados do secretário municipal de Agricultura, João da Fonseca. Hoje nós temos cadastrado o nosso município, não só cadastrado, mas também já em início de construção, em torno de 30 novos aviários a serem instalados em Apucarana. 30 aviários são aproximadamente 4 milhões de aves, né, a serem alojadas nesses novos aviários. Por lote? Por lote, isso, por lote. Então isso vai gerar o quê? Mais renda, vai gerar emprego, né? E vai gerar ICMS para o município também. O setor avícola está passando por um momento de forte aquecimento. Segundo o IBGE, o abate de frangos no primeiro trimestre deste ano totalizou 1 bilhão e 300 milhões de cabeças.
um aumento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O mercado interno tem sua parcela nesse resultado, mas o mercado externo é que está alavancando a atividade. As exportações de carne de frango bateram recorde no mês de junho. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o país exportou no mês passado quase 400 mil toneladas, 30% a mais do que em junho de 2014. A previsão é de crescimento de 5% este ano. E o campeão de exportações é o Paraná, que já viveu momentos difíceis no setor. Em 2012, o Globo Rural mostrou a situação dos produtores de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. Por causa do fechamento de frigoríficos, os integrados perderam todo o investimento. No caso de quem tinha contrato com o frigorífico Diplomata, os frangos morreram de fome por falta de fornecimento de ração. O frigorífico Diplomata teve a falência decretada e ainda não indenizou ninguém. Das 247 granjas que funcionavam em Mandirituba, hoje muitas estão abandonadas. Apenas 51 estão em funcionamento. Alguns produtores decidiram mudar de ramo. Transformaram os aviários em estufas de cogumelos ou morangos. 3 anos depois, o estado está se recuperando. As exportações do Paraná cresceram 4 vezes mais que a média nacional no ano passado. Os números do segundo semestre devem continuar essa tendência de alta. Uma das explicações para o aumento está nas condições sanitárias do nosso plantel. Vale lembrar que nos Estados Unidos, em maio, 200 mil aves tiveram que ser sacrificadas por causa de um surto de gripe aviária. Essa crise lá fora, principalmente da influenza aviária, facilita e favorece o Brasil. O Brasil, ele, graças a Deus, ele está fora desse contexto. Não é que ele nunca possa ter isso, mas até hoje, graças a Deus, nunca teve problema de influenza. Isso facilita com que países exportadores e fortes exportadores tenham dificuldade na colocação dos seus produtos lá fora, para outros países. E nesse é que o Brasil vai entrando e ocupando esse espaço. Essa unidade de Rolândia é um exemplo dessa virada de rumo que o setor está dando, de olho no mercado externo. De todo o frango que chega aqui, até novembro do ano passado, 25% eram destinados à exportação. Hoje esse número já está em 52% e a meta é chegar a 60% até o final desse ano. O frigorífico pertence à JBS, que comprou a unidade de um grupo tradicional do setor no sul do país, a Big Frango. A empresa é a maior processadora de frangos do mundo e tem operações ainda nos Estados Unidos, México e Porto Rico. Só no Brasil, abate 5,5 milhões de aves por dia. Quando a empresa decidiu investir na exportação aqui em Rolândia, o setor de cortes para o mercado interno foi automatizado. E os funcionários dessas áreas foram redirecionados para a categoria do mercado externo. Hoje a unidade exporta para a Europa, China, Japão, Coreia, África do Sul, Chile e Cuba. Pedaços do frango que o brasileiro despreza, aqui são embalados em quantidade. É assim com a pontinha da asa e o pé, que os chineses adoram. Nesse frigorífico, apenas cortes especiais ainda são processados para o mercado interno, como o filé de peito. Mesmo sendo especial, veja a diferença entre o filé que vai para a Europa, o da esquerda, e o que fica no Brasil. Os europeus gostam do peito bem limpinho, sem gordura, e pagam mais por esse trabalho. A desigualdade está apenas na aparência, segundo a gerente de produção, Cristiane Queiroz. O frango é o mesmo, a carne é a mesma, a criação é igual, as condições sanitárias são idênticas. O que diferencia o mercado interno do mercado externo é o acabamento da carne. E agora a indústria quer atingir um mercado que mantém as portas fechadas para o frango brasileiro, os Estados Unidos. Nós também não havíamos priorizado esse mercado em função de atendimento de outros mercados. O mercado americano começou a se tornar atrativo a partir do momento que o próprio país, os próprios Estados Unidos, passou por algumas crises econômicas, algumas crises sanitárias, e isso também nos mostrou que a gente pode acessar esse mercado. E a gente tem começado. Eu tenho certeza que antes de fechar esse ano nós estaremos vendendo para os Estados Unidos. Os criadores do Paraná estão mesmo apostando num mercado cada dia mais abrangente e investem no crescimento da produção,
como a família Frenner. Edmar e Lucimar construíram o primeiro aviário em 2008. Gastaram R$130 mil na época. Em 2012 veio o segundo. E no terceiro galpão está um lote de pintinhos de 3 dias. Esse último aviário tem tecnologia bem moderna e custou R$600 mil financiados no banco com pagamento em 10 anos. A placa substitui uma das cortinas e funciona como um radiador de carro. A água passa pelas colmeias, resfria o ar e ajuda a manter a temperatura ideal para cada fase de engorda. Tudo calculado por um painel. Custou caro, mas tem vantagens. Você gasta mais energia nesse aviário? Não, esse aviário, na verdade, o consumo dele é menor, certo? Eu produzo 14 mil aves a mais do que no primeiro aviário que visitamos. Lá são 26 motores de meio CV e aqui eu só tenho 13 motores, certo? Então o custo de energia vai abaixando bastante aí. E hoje, com o preço que a energia está, a gente tem que procurar abaixar esse custo, porque dobrou o valor nesse último meio ano aí. A energia é o que está ajudando a gente produtora aí, está ajudando muito da gente. Edmar e Lucimar não têm funcionários e pretendem manter os 3 aviários nesse jeito, só com a mão de obra familiar. E olha que falta muito para eles poderem contar com o reforço dos filhos Guilherme, de 3 anos, e de Dominique, de 8. Com toda essa expansão do mercado, os frangos que eles engordam podem até parar do outro lado do mundo. Mas os 4 querem permanecer assim, unidos. E o investimento nos aviários, principalmente em automação, tem essa vantagem. Sobra mais tempo livre para pais e filhos ficarem juntos. Você acha que você vai fazer isso quando você crescer? Ainda não sei. Tá muito novo ainda para decidir, né? Sim, eu tenho bastante orgulho deles. Você sente esse orgulho no olhar dele. O amor, né, que a gente consegue passar por essa convivência que a gente tem com ele. Eu acho que é isso que a gente tenta passar aqui, né? O Brasil é atualmente o maior exportador de carne de frango do mundo. Os nossos principais compradores são a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Venezuela e a China.